Olá, muito bom dia, amigas e amigos do Campo da Cidade. 7h06. Está começando o Resumo Agro, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Sou o jornalista Paulo Dutra. Me acompanha aqui nos estúdios o colega Cristiano Rodrigues. As rádios do Sistema Medianeira são órgãos da Arquidiocese de Santa Maria. Temos a coordenação geral do padre Alexandro Miola. Estamos ao vivo em vídeo através do Facebook no perfil da Medianeira 102.7. Aqui para acompanhar as atualizações do programa ao longo da semana no Instagram, @resumoagro, @resumo_agro. Nossa página no Facebook é facebook.com/resumoagro e também o canal do YouTube. O programa está também nos aplicativos de podcast no Spotify e no Deezer. Resumo Agro tem a parceria de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho. Simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber mais sobre o risco climático da cultura? Chame no Instagram @milibar.meteorologia. Inocular Soluções Agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico da sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Para falar conosco, WhatsApp 55991785317. De novo, 55991785317. E também no 32220210. Da rádio é uma barbada. 32220210. Vamos interagir aqui, tem bastante informação pra gente abordar no dia de hoje. Hoje é sábado, 22 de junho de 2024. Sol nasce às 7h30 e se põe às 17h44. Nesta última quinta-feira foi o solstício de inverno, que é o momento que o hemisfério sul do planeta está mais inclinado para longe do sol. Com isso, tivemos o dia mais curto e a noite mais longa do ano, além da mudança de estação. Estamos agora no inverno, que vai até o dia 22 de setembro. Temos uma manhã de tempo aberto, com bastante vento norte castigando aqui em Santa Maria. Tradicional, né? Neste primeiro final de semana de inverno, teremos temperatura de verão, né? E o vento norte vai seguir aí ao longo do dia. A máxima fica em 27 graus, enquanto a mínima será de 17. No momento, temperatura de 23 graus aqui nos estúdios da Rádio Medianeira, aqui no centro da cidade. E o clima-tempo aqui indicando que lá na estação em Camobi a temperatura no momento é de 17 graus, com a sensação de 21. E o vento aí variando em torno de 21 quilômetros por hora. A umidade do ar fica entre 64% e 82%. E, como já disse, né, a velocidade, o vento norte castigando. A previsão para hoje é de 10 milímetros de chuva. E os acumulados na última semana, segundo o INMET, Santa Maria na UFSM, 185 milímetros. Na Lorense, 158 milímetros. Já aqui pela região, Nova Palma, 241 milímetros. Deu uma chovida na Quarta Colônia, hein? Em Tupã, 184. Caçapava, 171. São Gabriel, 185. Rosário, 129. E São Vicente, 110 milímetros. Uma semana com bastante chuva, difícil de trabalhar. A cidade ficou complicado, porque vários momentos, né, com acumulados muito concentrados. E agora vamos acompanhar a previsão para a semana com o meteorologista Daniel Caetano, da Milibar.
Bom dia, ouvintes do Resumo Agro. Eu sou o meteorologista Daniel Caetano e hoje vou falar sobre os últimos acontecimentos na nossa região e os prognósticos de tempo e de clima para a próxima semana e para os próximos umidade e períodos de instabilidade de intensidade moderada a forte em Santa Maria. Ao longo da semana, acumulados de mais de 140 milímetros foram observados na região central do estado. Para este final de semana, as chuvas continuam, mas os acumulados previstos para o sábado e domingo fica próximo de 10 milímetros. Na segunda-feira, a umidade seguirá presente e mantém o dia com chuvas de baixo volume e temperaturas entre 10 e 18 graus. No final do dia, os ventos predominantes do sul indicarão a aproximação de uma massa de ar frio e seco, que atuará durante a terça-feira, deixando o tempo seco e temperatura baixa, entre 6 e 15 graus. A partir da quarta-feira, a chuva retorna para a região, com pouca variação na temperatura, que fica entre 12 e 18 graus. A previsão climática aponta para a neutralidade do fenômeno El Niño. Esperamos então que as chuvas fiquem dentro da média e a temperatura levemente acima do normal no Rio Grande do Sul. Para o final do inverno, a expectativa é de que as chuvas comecem a diminuir, o que exige atenção em relação ao armazenamento de água para a safra de verão. Com essas informações sobre o tempo e o clima, me despeço. Sou o meteorologista Daniel Caetano e nos encontramos no próximo sábado. Tchau. Este então foi o Daniel Caetano com a previsão do tempo. Ontem, quando eu conversava com o Daniel durante o dia, né? Na produção do programa, brinquei com ele. Faz 1 mês e meio que a gente tá no programa e tu só me trouxe chuva até agora. Não teve uma semana sem a chuva, né? E na verdade a gente passa por um período ainda um pouco de trauma, vamos dizer, com a chuva, né? Cada vez que se aproxima aí um volume maior, enfim, a cidade, o gaúcho já fica de olho espichado, né, para previsão do tempo, aí pensando no que é necessário para prevenir qualquer problema que venha a ocorrer. Mas é isso aí, um grande abraço aí pro Daniel, um ótimo trabalho, um profissional muito competente aqui da cidade. Bom, hoje no Resumo Agro vamos falar sobre o mercado de grãos. Nossa conversa por telefone vai ser com o diretor comercial da Campal, o Leopoldo Uliano, para darmos uma geral nos preços dos principais produtos agrícolas da região. Também traremos um relato sobre como está a produção leiteira aqui em Santa Maria, com o Ricardo Machado, médico veterinário da Emater. Nos destaques da semana, noticiário do agronegócio. Recuperação. Na última terça-feira, o gabinete itinerante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esteve em Santa Maria, reunido com o setor produtivo, empresários e gestores públicos da região. O encontro aconteceu no Inovatec da UFSM. A ação faz parte do Programa Emergencial de Recuperação do Agronegócio no Estado. É o PERSU, um projeto do governo federal, né, de recuperação do Estado. Deste encontro, ou encontros, né, como vai relatar daqui a pouco o Delcimar Borim, deve ser construído um plano de trabalho com um relatório final a ser apresentado ao ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. O ministro inicialmente deveria vir a Santa Maria, como foi relatado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no último sábado. O Delcimar, né, que participou da reunião, nos fala sobre esta e outras atividades da entidade durante a semana. Bom dia, Paulo Dutra, bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira, bom dia aos ouvintes do Resumo Agro.
deste sábado 22 de junho. Essa semana tivemos aí uma importante audiência com os técnicos do Ministério da Agricultura, vindos diretamente de Brasília, para um debate aí com as entidades da região central. Na terça-feira ocorreu em Santa Maria, junto à Universidade Federal de Santa Maria, onde teve a participação aí do reitor, prefeitos da Emicentro, secretários da Agricultura, técnicos da Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui representados pela FETAG, também agricultores familiares presentes. Foi um debate bastante amplo, onde os técnicos apresentaram os objetivos da comitiva que passou durante toda a semana aí visitando as regiões atingidas pelas enchentes. Também foram bastante cobrados pelas entidades, pelos secretários, pelos prefeitos, referente à maior agilidade na liberação de recursos para atender às demandas dos municípios e principalmente dos agricultores. Na terça-feira, na parte da tarde, tivemos aí acompanhando, juntamente com a Secretaria de Agricultura e Emater, os técnicos na localidade de Rio Grande, no distrito de Rio Grande, localidade de Três Barras, Invernadinha, também ali no Arroio Lobato, para que eles vissem com seus próprios olhos o tamanho do prejuízo e ajudem a elaborar projetos aí junto ao governo federal para liberar esses recursos o mais rápido possível. A caravana com os técnicos seguiu na quarta-feira pela Quarta Colônia e durante o resto da semana aí região do Centro-Serra, Santa Cruz, enfim, percorrendo o estado, analisando então os prejuízos dessa enchente. Também a nossa FETAG, depois de 15 dias em Brasília, negociando com os ministérios da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Casa Civil, Banco Central também, referente à pauta do Grito da Terra que a CONTAG entregou e sobre o Plano Safra que é para ser anunciado a partir do mês de julho. Então, aguardamos agora, depois de tantos dias em Brasília negociando, esperamos que o governo federal tenha aí um Plano Safra de acordo com as expectativas e necessidades dos nossos agricultores. Esse foi o resumo agro do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria. Um bom dia a todos, um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Este aí foi o Delcimar Borim, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E ainda sobre o encontro, no material divulgado pela Prefeitura, o prefeito Jorge Pozobon afirmou que, abre aspas, iremos trabalhar de maneira regional. Não viemos aqui pensar somente em Santa Maria, mas sim para dialogar e pensarmos em soluções conjuntas. Já tivemos aprovados um plano de trabalho para a reconstrução de pontes no distrito de Arroio Grande e outra parceria que temos concretizada com municípios da região central resultou no encaminhamento de 3 planos de trabalho de pontes que envolvem Silveira Martins, Itaara e São Pedro do Sul. Seguiremos pensando em toda a região central e Santa Maria não vai trabalhar de maneira isolada. Fecha aspas para o prefeito Jorge Pozobon. Quem também participou lá da reunião foi o presidente da Associação Rural, o Antônio Ângelo Zanini, o Tony Zanini. E eu conversei com ele durante essa semana, né, para falar sobre essa pauta e outras pautas. E ele já nos confirmou presença para o próximo sábado aqui no programa ao vivo no estúdio. Vamos cobrar o Tony durante a semana. Estado. Clair Kuhn é o novo secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O governador Eduardo Leite fez o anúncio na última quarta-feira. O novo secretário é natural de Ibirubá, filho de produtores rurais, mas desenvolveu sua carreira política no município de 15 de Novembro, nas Missões, onde ele foi prefeito, vice-prefeito, vereador.
Já presidiu a Emater e foi deputado estadual em um mandato. Também integrou o Ministério da Cidadania e recentemente ocupava a função de diretor-geral adjunto na Secretaria de Agricultura. Como seu adjunto ficará o Márcio Madalena, que estava tocando a pasta desde a saída do ex-secretário Giovanni Feltz. E ele também, o Márcio nos deu entrevista aí há cerca de 2 semanas. Boa sorte à nova gestão na Secretaria de Agricultura. No arroz, sentaram-se à mesa finalmente os arrozeiros gaúchos e o governo federal. Na pauta, a safra de arroz e as ações que envolveram o leilão para aquisição do grão de outros países. 2 ministros e o presidente da Conab participaram do encontro com a diretoria da Federarroz. O presidente Alexandre Velho considerou a reunião produtiva pela abertura de um canal direto com o Ministério. A proposta alternativa aos leilões e a política que está sendo proposta será construída pelos produtores e deverá ser apresentada ao governo em reunião no próximo dia 27 de junho. O governo, no entanto, mantém a intenção de realizar o leilão. O novo edital está em elaboração para a compra de cerca de 1 milhão de toneladas. Vamos ao intervalo, então? Resumo Agro logo está de volta. Fique conosco. A voz do campo no Resumo Agro. Olá, estamos de volta aqui no Resumo Agro, na Medianeira 102.7, semeando informação. O apoio de Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, simplificar a vida do produtor é a nossa melhor forma de inovar. Milibar, meteorologia e ciência de dados. Precisa saber sobre o risco climático da cultura? Chama no Instagram, @milibar.meteorologia. Inocular, soluções agrícolas. Saiba como fazer o manejo biológico na sua propriedade de forma sustentável. Contate a Inocular. Estamos ao vivo no Facebook, 102.7. Interaja conosco pelo WhatsApp 55991785317 ou no 32220210. Mandando um bom dia para dona Carmen Elisete Santos, que interage com a gente lá pela transmissão no Facebook da Rádio Medianeira e está na nossa audiência aqui nesta manhã. Vou falar então sobre o mercado agrícola. Estamos ao telefone com o diretor comercial da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma, o seu Leopoldo Liana. Bom dia, seu Leopoldo, obrigado por falar conosco. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Medianeira. É uma satisfação poder participar e tentar ajudar um pouco, falar sobre comercialização com vocês. Pois então, seu Leopoldo, vamos começar com a soja, eu acho, né? Que é a história mais complexa, vamos dizer assim, e também a produção maior aqui da região, né? Aí o dólar se movimentando para cima constantemente. Essa semana passou dos R$5,40 e existe uma perspectiva, existiria normalmente dos preços se movimentarem para cima também, né? No entanto, não tem acontecido dessa forma. E aí a saca tem se mantido em torno dos R$120 e nos últimos 2 meses, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas mais ou menos neste patamar. Nem a tragédia climática movimentou os preços. Como é que a gente pode contextualizar a situação do mercado neste momento? Bom, Paulo, essa pergunta é feita todo dia recorrente por nossos produtores. O produtor olha a suba do dólar e entende que é só isso que
e faz o preço, forma o preço da nossa soja lá fora. Tá? Na verdade, o dólar tem ajudado e muito os preços não caírem, tá? Porque temos uma alta de dólar, sim, mas do outro lado nós temos as últimas 10 sessões, eu acho que em 2 só o mercado subiu um pouco, as outras todas o mercado caiu muito. Então nós tínhamos há um mês atrás o mercado em $12,5, hoje algumas posições, alguns meses futuros, nós já estamos abaixo de 11,5. Do outro lado, nós temos um problema muito grande no Porto de Rio Grande. Primeiro, o navio bateu num terminal da Termasa e inutilizou ele, pelo menos por um momento, não tem como operar nesse terminal. Do outro lado, as enchentes aqui do estado, né, levaram muito entulho para o canal onde os navios atracam para carregar em Rio Grande, e navios grandes já não conseguem mais atracar para carregamento. O que isso faz? Faz com que nossos prêmios acabam caindo. Vários navios que estavam com line-up programado aqui para o estado tiveram que ser transferidos para outros portos. Então nós temos o dólar ajudando, sim, do outro lado o Chicago caindo e prêmios derretendo. Então, menos mal que o dólar está segurando. Eu tenho falado isso todo dia, né, que se nós não tivéssemos o dólar neste patamar, com certeza nós estaríamos vendendo soja hoje na faixa de R$100 a R$110 a 115 no máximo, né? Então, eu sempre torço e sou favorável de que Chicago seja o estimulador, vamos dizer assim, de preços e não o dólar. Porque quando o dólar sobe, ajuda sim no soja, mas também do outro lado impacta todos os insumos, né, que são necessários para a cadeia produtiva da soja e de outros produtos como um todo. Então, é muito mais salutar que a suba se dê só em função do mercado em si e não do dólar. Do outro lado, assim, o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul na produção em si, ela não foi tão grande. Eu acredito que o estado deva perder aí, ou deva ter perdido, porque a safra está concluída, em torno aí de 1 milhão e meio de toneladas. Mas se nós olharmos o ano passado, o estado colheu metade da safra que está colhendo, embora esse problema. Tá? Do outro lado, a Argentina dobrou a produção da safra deles do ano passado. Então existe um estoque mundial confortável, né? E então impactos pequenos não vão mexer no mercado de soja de forma significativa. Pois é, e esta semana eu estava ontem acompanhando, olhando algumas análises, né, sobre a perspectiva. Ainda essa semana tem 2 relatórios do Departamento de Agricultura americano que por lá a safra tem andado bem, né? Isso é uma forte influência para segurar os preços aqui, apesar do dólar. Sim, na verdade, a safra americana, ela está andando muito bem. Eles estão com o plantio praticamente concluído e as lavouras boas e excelentes estão na faixa de 70%. Para se ter uma ideia, no ano passado esse índice era ao redor de 50%, 52%. Então, enquanto a safra deles vier nesta condição, nós não vamos ter aqui nenhum movimento altista mais consolidado. Não vejo isso. Existe do outro lado, assim, Paulo, um estoque muito grande de soja no Rio Grande do Sul. Nós estamos aí em final de junho com uma exportação em torno de 3 milhões e meio. Isso teria que nesse momento estar o dobro disso. Claro, a indústria vai absorver mais soja também esse ano, mas nós precisamos exportar ainda. Eu acredito que é em torno de 6 a 7 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, para que o estoque fique ajustado e possa, daqui a pouco aí mais na frente, pela necessidade da indústria, nós ver o mercado reagir um pouco. Então, assim, hoje, dentro do quadro que está aí, somente uma safra frustrada nos Estados Unidos pode fazer com que o mercado suba de forma mais contundente e que tenha, vamos dizer, uma solidez nessa alta.
E vamos falar assim, ó, Paulo, não vai resolver os Estados Unidos perder 2 milhões de toneladas. Eles teriam que ter uma quebra aí em torno de 8, 10 milhões de toneladas para nós ver, né, um movimento melhor no mercado. Essa é a minha opinião pelo que a gente está acompanhando, né? Temos demanda não tão aquecida, né? E de outro lado com os estoques confortáveis a nível mundial. Nesse sentido, então, hoje as coisas se encaminhando como estão. Vamos dizer assim que a influência que pode ter resultado mais direta nos preços aqui a evolução do dólar, vamos dizer, é o câmbio, porque se ele continuar subir mais, pode segurar ainda, mas no entanto, se o dólar acabar recuando, como deve ocorrer, né? A expectativa da economia é mais ou menos essa, né? Voltar a reduzir um pouco, então é provável que a soja reduza o preço nos próximos meses. Esse é o entendimento que a gente tem. Eu também, Paulo, assim, eu acho que grandes quedas, o mercado também não tem espaço para fazer, trava muito a comercialização, independente de todas as dificuldades, várias trading têm programas para o Estado, precisam embarcar, tem que embarcar. Veja bem, esse problema de porto nosso aqui fez com que bastante soja do Paraná para cima fosse embarcada agora. Então eu não consigo ver espaço, embora Chicago caindo e dólar também, né? Eu acho que Chicago está batendo no fundo do poço. Pelo lado do câmbio, realmente me preocupa, porque ele está bastante alto, eu não vejo muito espaço dele para subir, né? O dólar é influenciado por problema fiscal nosso, problema político e algumas vezes por problema, né, do financeiro, vamos dizer assim, do mundo inteiro. Mas eu acho que ele não tem muito espaço mais e nem seria bom que ele subisse muito. Então, olhando assim, fazendo uma análise no curto prazo, o mercado não tem perspectiva. Eu diria que ele está muito mais perto de cair do que de subir. Mas hoje, daqui a pouco surge um fato novo. Eu sempre digo que a soja é um mercado extremamente dinâmico e é influenciado por vários fatores, né? Então, eu acho que a preocupação de grandes quedas, na minha visão, não tem, mas também ficarem na esperança de que nós vamos ver o mercado a 150, como a gente ouve. Hoje nós não temos a mínima expectativa que isso possa acontecer no curto prazo, tá? Então eu acho que essa orientação que a gente poderia dar para o produtor, talvez tenha que ir fazendo média, Paulo, o produtor, eu brinco muitas vezes com eles, vocês querem acertar no olho da mosca? Não, vamos fazendo preço médio. Nós mesmos da Campal, a semana passada, até segunda ou terça-feira, a gente tinha ainda um negócio a 130 para um pagamento metade de agosto e não fez esse grande volume. O produtor está duro de vender por perspectiva de melhores condições de preço aí na frente. Eu acho que era uma oportunidade interessante, né? E tem que fechar custo também, é outra coisa que o nosso produtor tem que aprender, né? Deu margem, vai vendendo aos poucos, vai fazendo preço médio, né? Porque muitas vezes você deixa para vender na hora que precisa. E na hora que precisa pode não estar pegando o melhor preço porque tem que vender naquela necessidade. O pessoal também está planejando a próxima safra e essa questão do dólar. Ontem eu conversava com um produtor e que está cotando, enfim, né, os insumos já para se organizando, né, um produtor organizado já está planejando aí os insumos e essa questão do câmbio aí para compra, principalmente de fertilizante, está assustando todo mundo, né? É verdade, Paulo. Na verdade, é aquilo que eu falo assim, o dólar alto, ele ajuda de certa forma o produto agrícola, mas de outro lado ele vai influenciar e já fez esse movimento de alta. Por enquanto a gente está sentindo isso só nos fertilizantes, tá? Porque os fertilizantes tem outros fatores também, né? Que é a questão de capacidade industrial das fábricas. Nós tivemos problema em várias fábricas ali de Canoas, a Grande Porto Alegre em si, que também
vão impactar um pouco em termos de volume de produção, mas a alta maior que está se dando na parte dos fertilizantes é em função deste câmbio alto. Então, eu acho que quem não fez posição ainda de insumos, principalmente o adubo, acho que perdeu o melhor time na minha visão, né? E os outros insumos é um pouco diferente. O que se importa não é tudo que compõe o produto, né? Então ele pode ter um movimento de alta, mas talvez um pouquinho mais à frente aí. Mas também eu acho que está na hora de se fazendo as posições, pelo menos parte da sua necessidade para o plantio, e travando e fazendo, porque por ruim que esteja o preço da soja, a relação de troca ainda está muito boa. Nós trocamos hoje um saco de adubo por um de soja na safra futura, não na safra presente, né? Então me parece que isso é muito bom ainda para o produtor. Então se o pessoal se planejar, vamos dizer assim, né, Paulo, eu acho que vai começar a ter um custo interessante, né, para a safra que vem. Porque não adianta nós focarmos só no preço de venda de produto, nós temos que focar muito no nosso custo de produção também, né, para que ali na frente, depois que colher, a margem de sobra seja melhor. Tá certo, vamos passar para o próximo item. O mercado milho, ele anda muito junto com o mercado da soja, né, seu Leopoldo, em relação falando do mercado internacional, é claro, e que rebate aqui. E apesar de ter um viés de baixa no mercado internacional, as cotações têm segurado aqui no Brasil. Também é o dólar? Na verdade, o milho, ele não tem, vamos dizer, a mesma dinâmica da soja. Tá? O que acontece com o milho? Ele não tem subido muito, mas tem se mantido, não muito mais por função do dólar. A safra nossa aqui não foi uma safra tão grande. Nós tivemos problema de doenças fúngicas que nunca acontecia no milho em função do excesso de chuva. Agora, na safrinha do Paraná para cima, né, o Paraná não tanto, mas o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, eles estão tendo uma quebra bem considerável, né, em função da seca que eles estão tendo ainda lá. Então diminui um pouco a oferta aqui, né? E a exportação também, ela não está andando de forma muito rápida. Por quê? Os nossos portos, na verdade, o Porto de Rio Grande hoje, ele não consegue exportar mais que um produto. Então ele está focado na soja. Dificilmente nós vamos exportar milho dentro deste ano, a não ser na safra nova, que aí vão ser embarques lá para janeiro, fevereiro, né? De outro lado, também o Porto de Paranaguá, de Santos, está muito focado em cima da safra de soja, ainda tem muito volume para embarcar, né? Então eu sinceramente não vejo no milho muito espaço para subir também, tá? Do outro lado, a gente tem que analisar que toda essa tragédia climática impactou muito forte na produção e na criação de frangos, de suínos, o próprio leite, né? E isso vai dar uma retraída na demanda por rações até que o pessoal possa alojar. Primeiro tem que recuperar muita pocilga, muito aviário, e depois voltar, né, a consumir ração. Então, eu acho que o mercado do milho é por aí, ele não tem muito espaço não para fazer grandes altas, e depois vai olhar para a safra nossa, que parece que não, Paulo, mas daqui 1 mês e meio, 2, nós já vamos ter parte do Rio Grande do Sul, do Paraná, plantando a nova safra de milho. Não para, o campo não para nunca. Senhor Leopoldo, uma dúvida, uma questão ontem que eu estava olhando também sobre um processo de substituição dos grãos nas rações na China, na produção de suínos, né, que é o grande consumidor da soja brasileira e o milho também. Isso no longo prazo, isso é uma coisa que eu já tenho, não começou ontem, né, esse processo, mas ele já vem sofrendo tendo vamos dizer assim, um aumento nessa substituição. De fato, se nós olharmos assim, essa migração, vamos dizer, que a China está fazendo, isso já se faz em toda a Europa, né?
A Europa como um todo, vamos dizer, a matéria-prima usada para fabricação de ração, ela tem o milho como um componente, não como o maior componente. O pessoal usa muito trigo, cevada bastante também, né? Então, daqui a pouco a China vai começar também a usar esses outros produtos, mas, na verdade, esses outros produtos, eles podem impactar mais na questão do milho. Eles substituem muito mais o milho do que o farelo de soja, porque o farelo de soja ele foca muito mais na proteína da ração, né? Então eles não estão, hoje não existem produtos muito similares à soja para que se mantenha na proteína o mesmo índice de que se mantenha na ração o mesmo índice de proteína que a soja pode colocar, tá? Então eu acho que pode ser um processo a longo prazo, né? Então, olhando isso como um problema hoje, talvez ali na frente, né, Paulo, possa também ser uma solução para nós hoje, porque infelizmente nós voltamos ao monopólio da soja. Isso não dá para trabalhar assim. Nós precisamos urgentemente buscar para a safra de verão uma diversificação, porque a gente ficou dependente da soja, todo mundo produzindo soja, vai chegar uma hora que o estoque vai ficar muito alto e nós não vamos ter mais, olhando para frente, a gente não tem uma visão com safras normais e a gente vê preço grande. Então acho que o produtor tem que focar um pouco mais na diversificação também. A gente sabe que a soja, apesar dos problemas, ela é ainda um dos produtos mais fáceis de ser plantado, de fazer todo o manejo dela. Mas a gente fala aqui na cooperativa também, hoje nós somos, a nível do Rio Grande do Sul, o maior empacotador de feijão, né? Nós hoje vamos buscar praticamente todo o feijão que a gente embala fora daqui, porque o estado não produz quase mais feijão. Hoje nós trouxemos toda a lentilha de fora, toda a ervilha de fora, né? Então a gente tem aqui... De onde é que vem esses produtos? Com certeza, alternativas que possam, né, também ocupar um pouco esse espaço que é tomado pela soja. Mas aí não depende só de nós vamos ter que ter tecnologia, órgãos governamentais aí trabalhando forte em tecnologia, né, para que a gente possa fazer também uma oportunidade dessas situações. De onde é que vem a lentilha principalmente e o feijão que a cooperativa embala? Oi? De onde é que é a origem desses produtos? Hoje a lentilha basicamente a gente traz do Canadá, tá? É o grande fornecedor nosso de lentilha. Em alguns casos a gente consegue trazer alguma coisa da Argentina, e para ver, a Argentina aqui está do nosso lado. Se ela produz ervilha e produz lentilha, será que nós também não podemos produzir? Tá? E o feijão hoje, o grande fornecedor nosso acaba sendo o Paraná, né? Nós há 15, 20 anos atrás, o Rio Grande do Sul era o grande fornecedor de feijão de todo o Brasil. O melhor feijão produzido era aqui na nossa região de Sobradinho, Nova Palma, Arroio do Tigre, né? E acabou, virou tudo em soja, né? E o produtor do Paraná está sabendo aproveitar essa oportunidade, tá? Eles estão diversificando mais e estão ganhando dinheiro, né? Não adianta nós querer ficar no mercado ou estar no mercado só quando o preço é alto. Nós temos que estar no mercado sempre. Então, a gente, como cooperativa, também está iniciando um trabalho nesse sentido para ver se conseguimos fomentar um pouco mais a área de feijão no nosso estado. Mas é uma pena. Hoje, nós estamos embalando quase 500 mil fardos de feijão por ano e temos que trazer 95% de outros lugares, alguma coisa do estado, mas a grande parte fora daqui, de outros estados e até da Argentina, que também é um fornecedor grande de feijão para nós. Senhor Leopoldo, a gente se estendeu nessas pautas, nesses primeiros produtos, então vamos ter que falar resumidamente, tá? O problema é que é difícil de falar sobre a situação do arroz resumidamente, eu sei bem. Mas na última semana, depois daquela semana lá que o mercado ficou fechado, em função do leilão, né, que acabou no fim anulado, os preços não se mexeram. Qual é a perspectiva de curto prazo? Bom,
tá difícil um pouco de entender o mercado de arroz, tá? Ele estava um mercado firme, quando veio a notícia do leilão, a maioria das empresas realmente saíram fora de mercado, porque a gente não tinha, assim, uma perspectiva, estava difícil de planejar, porque não sabíamos qual era o rumo que o mercado ia dar, tá? Então, no momento, parou a comercialização em função das cerealistas se retraírem, né? Agora, com o cancelamento do leilão, o produtor voltou para o mercado e hoje nós estamos, eu acho que isso é quase que um consenso aí das cerealistas e outras cooperativas, a gente também está com medo de comprar, de formar estoque, tá? Porque daqui a pouco o governo volta com leilão, né? Então, eu assim, sinceramente, eu acho que o produtor perdeu um grande momento para fazer dinheiro. Eu acho que arroz acima de R$100 é bom, deixa margem, né? De outro lado, não adianta nós especular demais, até porque o arroz, o volume exportado, ele é pequeno, não é muito grande, e nós dependemos muito do mercado interno, né? E a gente sabe que o mercado interno, ele hoje não está tão comprador, nós sofremos aí um problema de renda, todas essas enchentes também impactaram na produção, sim, num ponto, eu acho que numa percentagem pequena, mas hoje quanta sacola, quanta doação, quanta coisa está indo para as famílias, esse pessoal não vem para o supermercado comprar. Então, eu, sinceramente, tomara até que eu erre, porque eu sempre torço aqui pelo produtor, mas me parece que o mercado do arroz, né, ele bateu no teto e nós podemos ver, na minha visão, ele voltar na faixa dos R$100, e não me surpreenderia se nós podemos ver aí na frente ainda o arroz caindo um pouco mais, porque o estoque ainda é grande. Não podemos pensar que a gente teve uma grande frustração no arroz, que não é verdade. Foi muito pontual em lavouras pequenas, né? O arroz chove, dali um dia, dois, você vai colher, diferente da soja. Então eu acho que o produtor tem que ficar muito atento, né, às oportunidades que possam surgir daqui para frente, né, e não ficar sentado em cima do estoque, porque essa especulação, ela está se dando muito pelo produtor não vender, e isso pode em algum momento ser um tiro no pé. Para fechar então, Leopoldo, falar de trigo. Aí a região tem uma redução significativa da área semeada, da intenção de plantio nessa safra que está em andamento, 70%, mais ou menos 50% aqui na região já foi semeado, mas, né, com essa redução de área. Claro que o preço não está estimulando também até inclusive os produtores estão nas lavouras de inverno estão migrando para canola, por exemplo, né? Que na região tem um movimento forte nesse sentido. O que dá para pensar aí? Eu vi que os preços estão aumentando um pouquinho, assim, vamos dizer assim, paulatinamente, mas é efeito da entre-safra, imagino. Na verdade é isso. Vamos dizer, hoje esse movimento da recuperação de preço, que também não é muito grande, é muito em função da entre-safra, né? Nós tivemos uma safra de trigo frustrada em dois sentidos: primeiro em produtividade, segundo em qualidade. Então o estoque de trigo bom, né, que serve para farinha, ele não é grande, ele é relativamente pequeno. Os moinhos se abasteceram bastante na Argentina, mas se surpreenderam também com a qualidade do trigo de lá. Tinha alguns fatores que são considerados e muito considerados nas análises para pão, não estava dentro do padrão que eles esperavam. Isso olhando para a safra passada. Vamos olhar para a safra nova. Existe sim uma redução de área, né? E agora essas chuvas impactaram muito na implantação da cultura. Nós temos muita lavoura aí que sofreu com esses excessos de chuva, recém-plantado. A grande maioria do trigo foi plantado na semana passada, que é onde deu uma janela aí de clima para poder fazer os trabalhos culturais de implantação, né? E então tem sim uma redução de área, mas o trigo, para nós ter grandes altas, ele vai depender do mercado externo também, porque o consumo nosso dos moinhos do estado de trigo nacional, ele vai em torno de 1.200.000 a 1,5 milhão de toneladas.
E hoje o plantio que nós vamos ter, ele é assim, do ano passado nós tínhamos uma perspectiva de produção de 6 milhões. Então hoje, se nós reduzir 20%, 30%, assim mesmo nós vamos ter um excesso de produção aqui que tem que ser exportado. E menos mal, a gente conseguiu buscar lá fora o mercado, tanto para trigo inferior como para trigo melhor, né? Então, até com esse dólar alto, a gente consegue exportar trigo deixando uma margem, né, tendo um preço ainda razoável para o produtor, né, para ele poder se manter plantando. Que eu acho assim, ó, a gente tem que olhar um pouco o trigo também, e não é só o trigo, todos os produtos. O produtor tem muito na mente ainda aqueles preços absurdos que nós vimos lá na pandemia, no trigo e milho, com o problema da guerra na Ucrânia e Rússia. Então aquilo passou, aquilo foi o excepcional. Hoje o mercado, se a gente olhar em quase que todos os grãos, ele vem para a realidade que normalmente se teve. Então o trigo mesmo, eu acho assim, ó, o produtor ficou muito focado numa cultura e não fazendo o inverno. Então eu acho que nós precisamos fazer um pouco de cultura do inverno. A canola é uma alternativa, mas o manejo da cultura ainda é difícil, muitas vezes se perde também em função de a gente não ter maquinário, não ter know-how para poder plantar e fazer todo o manejo dessa cultura. A colheita dela é muito complicada. O mercado também, ele é vinculado sim ao mercado da soja, mas a gente tem uma ou duas empresas só que compram canola aqui no estado. Então eu acho que a gente tem que, não digo, não vamos plantar, mas eu acho que a gente não pode se atirar de cabeça e achar que a canola vai ser uma alternativa para o inverno. Acho que nós temos que continuar plantando trigo, né? Temos que continuar plantando aveia branca, que já se buscou um mercado interessante também para aveia branca. Então, essa é a minha opinião. Nós precisamos focar também no inverno para não ficarmos dependentes de uma cultura só. Até porque nossas propriedades, elas não têm o custo só no verão. Você tem custo no ano todo, você tem empregado, você tem maquinário para pagar, muitos têm arrendamento e você paga arrendamento pelo ano todo, e se você fizer uma safra só, se torna realmente caro, como alguns reclamam, né? Então eu acho que essa gestão, ela tem que ser melhor feita por parte do produtor. Seu Leopoldo Liana, muitíssimo obrigado pela entrevista. Estouramos de longe o tempo previsto, mas é porque o assunto foi bom. Então, rende, né, a gente falar desses, e é uma pauta que interessa muito ao produtor rural. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e conversamos mais pra frente novamente, quando for possível. Tá bem, Paulo, eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado e contribuído um pouco com você, com nossos produtores. E de toda forma também a gente vai estar sempre à disposição. Eu sei que o tempo também está estourado, Paulo, mas bem rapidinho eu gostaria de agradecer os nossos associados, produtores de toda a região aqui, né, pela parceria nessa safra. Embora todos os problemas, a gente recebeu um grande volume de soja. Então isso também é um fator de que a cooperativa está aí, né, cada vez mais se consolidando na região como um play interessante para todo mundo. Um grande abraço para você, um bom fim de semana para todos. Obrigado, até mais. Acompanhe aqui na 102.7 de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas, programa Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti, um programa interativo, religioso, educativo, cultural e social. Um oferecimento: Espaço Católico Divino Amor, Favarim Seguros, Colégio Palote, Móveis Baque, Pampeiro Automóveis, BK Construções, Lourenço Comércio de Gás e Arroz Flora. Campo no Resumo Agro. É isso aí, então vamos
nos encaminhando para o final, ficamos devendo novamente o material do Ricardo lá sobre o leite. Vai ficar para a próxima, porque foi longe o nosso assunto lá com o senhor Leopoldo em relação ao mercado, mas é um assunto também extremamente importante, principalmente para o produtor que está comercializando, né, com a safra cheia ou que está semeando aí as lavouras de inverno. Bom, agradecer a participação, a audiência de todos, são 7h59. Agradecemos aos nossos parceiros, Agrimec, 50 anos em solo gaúcho, Milibar, meteorologia e ciência de dados, Inocular Soluções Agrícolas. Chegamos ao fim desse programa, semeando informação aqui na Medianeira 102.7, a gigante do rádio. Eu sou o jornalista Paulo Dutra, me acompanhou na técnica o colega Cristiano Rodrigues. Esse programa estará logo mais à disposição no Spotify e no Deezer, e alguns cortes vão parar lá nas nossas redes sociais. Acompanhem lá o resumo_agro no Instagram e o facebook.com/resumoagro. Um grande abraço a todos do campo e da cidade que nos acompanharam neste programa de hoje. Muito obrigado, Cristiano, meu parceiro aqui de bancada, e até o próximo sábado a todos aqui na 102.7, novamente às 7h da manhã. Um grande abraço e bom final de semana. Rádio Medianeira 102.7 apresentou Resumo